Êxodo, capítulo 3, versículos de 13 a 15, diz assim a palavra do nosso Deus. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. Ó Deus, e agora em que ela será exposta, explicada e aplicada, ó Deus, que ela seja poder do Senhor para a vida dos Teus filhos e filhas. Ó Deus, que ela fale ao coração do Teu povo. Coloque-os diante da glória de Cristo, ó Pai, e os transforme. Corrija-os e encoraje-os, anime-os. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós falamos de Deus o tempo todo. Mas de que Deus, de qual Deus nós falamos? Veja, em todos os lugares, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, nós ouvimos as pessoas falando sobre ver ou sobre ouvir expressões a respeito de Deus. Eles dizem: Deus é fiel. E não apenas dizem, alguns fazem adesivos e colocam nos para-choques de seu carro. E as pessoas veem isso o dia todo. Alguns dizem graças a Deus no fim de muitas frases. Outras pessoas, quando se despedem, dizem fica com Deus. Isso na portaria de um prédio, na frente da casa, na saída do trabalho. Agora, no entanto, queridos, eis aqui a estranheza. Veja, quase nunca nós paramos para perguntar de qual Deus nós estamos falando quando falamos de Deus. Veja, queridos, multidões no mundo usam esta expressão sem saber, sem entender o que ela significa. Inclusive, quem diz não crer em Deus, falam dele sem explicar quem é esse Deus que dizem não crer. Veja, muitos operam com um Deus que conceberam. Até mesmo aqueles que dizem não crer em Deus, estão descrendo num Deus que eles conceberam, eles construíram. Veja, observe a ironia. Deus nos criou à sua imagem, e nós temos retribuído o favor criando a nossa imagem. De maneira que a maior parte das concepções, dos pensamentos a respeito de Deus, são construções dos homens. Diante de alguém que se declara ateu, nós deveríamos perguntar: descreva-me o Deus em que você não crê. Talvez eu também não creia nele. Como cristãos, meus irmãos, muitas vezes essa é uma pergunta que não fazemos. Talvez nós também não creiamos no Deus que a pessoa está dizendo não crer. Veja, um Deus mal-humorado é muitas vezes o que os ateístas estão afirmando descrer. E nós também não cremos nisso. Um Deus distante, caprichoso, egocêntrico, egoísta, manipulável por promessas e barganhas, nós também não cremos nesse Deus. Isso é uma acusação, mas é mais do que uma acusação dos ateístas. Isto é um distanciamento
do Deus que a Escritura nos revela. Veja, meus irmãos, nesse Deus nós também não devemos crer. E a pergunta fundamental é: quando falamos de Deus, de quem nós estamos falando? Veja, seria mais simples se nós pudéssemos apontar para uma estátua, e esse é um dos motivos porque muitas pessoas as fazem. Talvez mais fácil apontar para um templo, ou um nome como Zeus, Ra, Baal, Krishna, porque nomes importam. Talvez você tente descrever alguém cujo nome você esqueceu, altura, cabelo, olhos, mas ainda assim, queridos, ninguém saberá de quem você fala se apenas descrevê-lo e não lhe fornecer um nome, porque nomes importam, nomes são importantes. Veja, se você não sabe o nome, o quanto você realmente conhece dessa pessoa. Então eu pergunto: quem é Deus? Qual é o seu nome? Queridos, eu atrevo-me a dizer que não há perguntas mais importantes a fazermos nesta manhã. Veja, mais importantes que o futebol, do que uma prova, um concurso, um processo judicial que você esteja preocupado para resolver na semana que vem, um almoço com uma pessoa que você goste muito. Contudo, queridos, a nossa cultura dificilmente nos força a encarar estas perguntas, encará-las com honestidade. Veja, o mundo normalmente nos afoga em trivialidades para que jamais nós levantemos os nossos olhos à transcendência. E de fato nós perguntemos com honestidade: quem é Deus? Qual é o seu nome? Meus irmãos, foram estas as perguntas que Moisés, em nosso texto, quis ver respondidas. E aqui é importante o contexto, o homem que nós encontramos. Veja, um homem acabado diante do Deus que não se consome. E qual o contexto que traz Moisés acabado até aqui no nosso texto? São 400 anos do seu povo no Egito, em escravidão, em sofrimento, em aflição, amargura. Nós vimos sobre isso no capítulo 1 e 2. Depois de um faraó temer este povo escravo e aumentar a dose de escravidão sobre ele, e atentar contra os meninos hebreus, ele, Moisés, o menino hebreu, foi salvo num cesto de junco e foi criado como príncipe na casa de Faraó. De maneira que durante 40 anos ele viu a opressão do seu povo como alguém privilegiado. E ele matou um egípcio e imaginou-se um libertador. Ele disse: eu sou alguém. Veja, queridos, mas ele fracassou. Ele fugiu para Midian, ele casou-se e passou outros 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro no deserto, encontrando-se com a ideia de que eu não sou ninguém. O escritor Roger Kahn, ele conta que ao reencontrar amigos, antigos astros do beisebol, anos depois da sua glória, ele encontra alguns servindo bebidas em pequenos bares. Um homem cujos dias de triunfo pareciam pertencer a outra vida. E é exatamente essa a posição de Moisés aqui. 40 anos no palácio, e Moisés pensa que é alguém. 40 anos no deserto, e Moisés descobre que não é ninguém. Meus irmãos, ainda assim, estava Moisés. Veja, um príncipe que virou pastor, um libertador que virou fugitivo, um homem do passado, e até aqui, sem exatamente entender quem é ele. É este o homem quebrado, o homem acabado que nós encontramos aqui diante de um Deus que não se consome.
Aquilo que vocês viram no domingo passado, a imagem da sarça que ardia e não se consumia. E este homem ouve uma voz chamar pelo seu nome. E a resposta que ele recebe está entre as declarações mais monumentais e mais reverentes de toda a Escritura. Os puritanos, eles costumavam dizer que aqui o chão é santo 2 vezes. Santo porque Deus falou. E santo porque Deus falou de si mesmo, meus irmãos. Veja, a sarça ardente aqui, ela coloca Moisés diante de uma grande resposta, de uma monumental resposta da Escritura. Moisés descobre quem Deus é, e isso mudará tudo. Queridos, Êxodo capítulo 3 não é sobre Moisés, como muitos erradamente pregaram, e talvez você tenha ouvido alguma dessas pregações. Veja, Êxodo 3 é sobre o Senhor. Nós costumamos algumas vezes ler este capítulo de modo errado, como se ele se tratasse principalmente da humildade de Moisés, da relutância de Moisés, ou da vocação de Moisés. E esse texto não é sobre estas coisas. Esse texto é sobre o Senhor, no centro dele está Deus. Veja que Moisés, ele pergunta, quem sou eu? No verso 11. E Deus responde, em essência, o decisivo, o que importa aqui não é quem você é, mas quem eu sou. Porque eu serei contigo, diz o verso 12. Meus irmãos, é dessa resposta que nasce a pergunta do verso 13. E é sobre isso que nós estaremos meditando nesta manhã, sobre o grande eu sou. Vejamos em primeiro lugar a pergunta. O versículo 13, ele nos mostra a pergunta. A pergunta é, qual é o seu nome? Veja o que diz o texto. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi. Veja, querido, que quase que nós podemos ver aqui as engrenagens girando na mente, na cabeça de Moisés. Há algo de hipotético na pergunta que ele faz aqui. É como se ele dissesse, olha, está bem, Senhor. Quem quer que sejas nesta sarça que arde e não se consome. Apenas suponhamos que eu vá. Eu não estou dizendo que irei. Mas se eu for, e se eles me perguntarem quem me enviou, o que eu devo dizer? Esta é, queridos, uma pergunta prudente. Veja que há completa racionalidade na maneira como Moisés indaga o Senhor aqui. E há pelo menos 3 razões aqui para essa pergunta. A primeira delas é que o próprio Moisés precisa saber. Veja, eu não te vejo, não te toco, és uma voz numa chama. Com quem eu estou falando? Moisés, ele precisa saber. Mas a segunda razão é que aqueles para quem Moisés vai falar também precisam saber. Israel vai querer saber, Moisés está dizendo. Veja, se alguém em Gósen ainda se lembrava de Moisés, lembrava-se apenas do príncipe hebreu que matou um egípcio e fugiu. Alguém que era alguém e agora é ninguém, um fracassado. E então ele volta depois de 40 anos dizendo que fala da parte de Deus? Quem o constituiu chefe sobre nós? Israel vai querer saber. E Moisés está dizendo, Senhor, eu já tentei isso uma vez e fracassei. Eu vou precisar de um nome.
Eu vou precisar de credenciais. Mas há uma terceira razão para essa pergunta. O mundo antigo estava cheio de deuses. Queridos, o mundo antigo era politeísta, era panteísta e era sincretista. Não somos tão diferentes assim hoje em dia, mas há um pouco mais, digamos, de moderação, de sofisticação. No mundo assim como o antigo, dizer apenas Deus me enviou não significava quase nada. Porque qual Deus? Já que havia inúmeros, qual Deus? Meus irmãos, havia ainda uma expectativa piedosa aqui por trás da pergunta. Porque quando Deus visitava os patriarcas, Ele se identificava para eles. A Jacó em Betel, lá em Gênesis capítulo 28, versos 13 e 15, o Senhor Ele diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque, eis que estou contigo. O povo, portanto, ele esperaria que um verdadeiro Deus, um verdadeiro profeta, enviado por esse Deus, trouxesse desse encontro entre eles alguma palavra do próprio Deus sobre si mesmo. Especialmente o seu nome. Então esta é uma razão importante. Moisés não está dizendo aqui, olha, eu nunca ouvi falar desse Deus, mas ele está dizendo, olha, o povo esperará que tu tenhas te revelado a mim. Revela-te, pois. Então a primeira coisa que vemos no texto aqui é a pergunta: qual é o seu nome? E meus irmãos, uma nota doutrinária importante para nós aqui é que o nome na Escritura não é uma etiqueta, é teologia. Veja, no pensamento bíblico, o nome representava mais do que identificação, revelava algo sobre a pessoa. Moisés, por exemplo, significava tirado das águas. Nós vimos isso no capítulo 2, verso 10, me perdoem. Isso indicava a sua história e a sua vocação. Assim, perguntar pelo nome de Deus, ao fazer isso, Moisés, ele não pede uma palavra, ele pede uma revelação, ele pede uma teologia. É isso que ele está pedindo. E mais tarde, Deus ele confirmaria a singularidade desse pensamento, quando no capítulo 6, verso 3, nós lemos o seguinte: apareci a Abraão, diz o texto, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Aqui vai o nome do Senhor, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, e aqui aparece o tetragrama Yahvé, não lhes fui conhecido. Termina o versículo. Isto é, queridos, os patriarcas, eles conheciam o nome de Deus, mas ainda não haviam experimentado plenamente tudo o que esse nome significava. Israel estava prestes a ver tudo isso, a experimentar tudo isso. E toda a teologia carregada por este nome é exatamente aquilo que a pergunta de Moisés quer encontrar. Esse é o nosso primeiro ponto. A pergunta: qual é o seu nome? Isso vai nos levar à resposta a Moisés e a Israel no verso 14. Eu sou o que sou, diz o texto. Veja o que diz o versículo. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Meus irmãos, Deus dá uma resposta aqui para Moisés, e ele dá uma resposta tríplice, porque veja, tem 3 falas aqui. Na primeira parte do verso 14, disse Deus a Moisés. Na segunda parte, disse mais. E no versículo 15, disse Deus ainda mais. Veja, uma resposta para Moisés, uma resposta para Israel,
E uma resposta final que resume tudo isso. Vejamos a primeira resposta para Moisés. Ele diz: eu sou o que sou. E a frase no hebraico é Erie, Asher, Erie. Ah, pastor, o que significa isso? O verbo Erie, meus irmãos, vem de raiar, de ser, de existir. Mas não é qualquer sentido simples de ser e de existir. Porque estas expressões aqui, elas comportam tanto o presente quanto o futuro. De maneira que para realmente compreendermos o que está sendo dito aqui, é preciso nós usarmos de mais palavras no português. Eu sou o que sou, mas não apenas isso. Eu serei o que serei. Ou seja, o presente e o futuro estão abrangidos aqui. A tradução clássica adotada, eu sou o que sou, é portanto a melhor. Mas ela desafia-nos no português a uma compreensão mais extensa, mais profunda. A Septuaginta, que é a Bíblia grega conhecida por Jesus e pelos apóstolos, ela verteu a expressão para o grego com ergo eimi, eu sou. O que, por exemplo, no Evangelho de João nós vamos encontrar em várias declarações, eu sou. E nós voltaremos a isso no fim desta mensagem. Mas antes, meus irmãos, de olharmos estas coisas da resposta do Senhor, nós precisamos ver que não é apenas filosofia o que temos aqui, mas uma resposta pastoral. A resposta do Senhor Deus, ela é pastoral e ela é profundamente pastoral. Veja, queridos, no verso 11, Moisés ele perguntou: quem sou eu para ir a Faraó? E Deus respondeu no versículo 12: eu serei contigo. Erie imak. É o mesmo verbo, meus irmãos. No versículo 12, eu serei. E no versículo 14, eu sou. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte a Moisés aqui: Moisés, eu sei que você está com medo. Eu sei que você já fracassou uma vez. Você quer saber quem o envia? Aquele que estará com você. É aquele que o envia, aquele que está presente, aquele que está contigo. Meus irmãos, não é simplesmente qualquer teologia. Uma teologia superficial é algo que a gente pode fazer. Calvino foi um crítico ferrenho da chamada teologia especulativa, que é muito mais um exercício de brincar, de conhecer as coisas de Deus de maneira irreverente, desrespeitosa e perigosa. Mas o que nós vemos aqui é uma teologia profundamente pastoral. É um Deus que não é distante, é um Deus que não é caprichoso como aqueles refutados pelos ateístas e que também não deveríamos crer. Mas um Deus que se revela, e um Deus que se revela dizendo: eu serei contigo. Eu sei que você está com medo, mas eu estarei com você. Aquele que estará com você é quem o envia. E o Senhor diz isso porque Ele é como se Ele completasse e dissesse a Moisés: olha, você precisa da minha presença mais do que precisa de um nome. Queridos, eu confesso que por muitas vezes, durante muito tempo, eu achei a expressão Deus esteja com você fraca. Talvez porque muitas vezes a gente ouve isso com muitos erros associados. Por exemplo, eu me lembro de ir visitar no Nordeste, lá no Maranhão, a minha avó, quando ela era católica romana, e ela tentava botar nos bolsos da camisa ou da calça da gente um santinho e: meu filho, Deus esteja com você até você voltar para casa. E a gente ouve muito essa expressão distante do seu precioso sentido.
Mas veja, queridos, é muito distante o que nós estamos vendo aqui, ouvindo aqui, do que algo como eu estou torcendo por você. Se compreendermos esse texto, meus irmãos, poucas coisas maiores podem ser ditas para alguém. Emmanuel, Deus conosco, é o que permeia a realidade dessa expressão aqui. E queridos, não há uma oração melhor por um irmão aflito, por um filho, por uma pessoa que você ame e goste, do que você dizer: Senhor, ele está com medo, ela está ferida, eles estão se desviando, aproxima-te deles, mostra-te o Deus que está com eles. Deus esteja com você. Assume um outro sentido, assume um sentido realmente, profundamente poderoso, meus irmãos. E veja, o eu sou aqui, ele significa: eu sou o Deus que vê e ouve, que sabe e se lembra, que se importa e ama. E nisso ele está dizendo: olha, e eu tenho um plano. Eu não abandono, eu nem desamparo. Se você pertence a Cristo, queridos, é isso que a revelação de Deus diz para você. Essa é a boa notícia. Eu sou, é por você. E não há nada mais pastoral do que isso. Não há nada mais profundamente consolador, encorajador do que isso, queridos. Agora, contudo, a resposta ela não é apenas relacional. Ela também é a mais alta teologia. Veja, ao dizer eu sou o que sou, Deus se revela como autoexistente, como transcendente, como independente do próprio universo que Ele criou. E nós precisamos ter isso claramente. Veja, os teólogos chamam isso de aceidade, do latim, de si mesmo. Deus existe de si, em si e por si. E já no primeiro versículo da Bíblia isso fica claro para nós. Porque o texto diz: no princípio criou Deus. Ou seja, antes da criação, Deus, antes que houvesse um princípio, Deus. Meus irmãos, houve um tempo em que a matéria não existia. Mas jamais houve um tempo em que Deus não existisse. Não precisa sair de si para encontrar vida, propósito ou alegria. E foi exatamente isso que o próprio Moisés, ele cantou no Salmo 90, verso 2. Salmo que nós começamos a cantar aqui em nossa igreja. Ele disse: antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E isso afirma para nós uma nota doutrinária muito importante. Porque o Deus, eu sou, o grande eu sou, é o Deus incausado. Ainda que crie, Deus jamais foi criado. Ainda que faça, jamais foi feito. Ainda que cause, jamais foi causado. É por isso que o Thomas Watson, ele escreveu comparando Deus, queridos, a um oceano de ser sem margens e sem fundo, do qual toda criatura é apenas uma gota emprestada. Isso é profundamente encantador, isto é profundamente admirável, isso deveria mover os nossos corações no mais profundo, efusivo, fervente louvor e adoração ao nosso Deus. Esse é o grande eu sou. Veja, e quem somos nós diante desse Deus? É por isso que Calvino disse que o verdadeiro conhecimento de nós mesmos, ele só acontece quando primeiro nós conhecemos a Deus. Porque quem nós somos? Nós somos governados. Queridos, o clima decide a nossa roupa.
Ali na entrada, na chegada, eu virei para a Amanda e falei: Amanda, o frio deixa-nos todos mais elegantes. Porque na época do frio nós tiramos os cachecóis, os armários, os casacos, as jaquetas, mas deixa vir o sol do final de agosto, e aí aquelas camisetas Hering, elas começarão a ser o nosso habitual dress code, né? Do período quente. Esse é quem nós somos. Nós somos tão governados que o clima decide o que a gente vai vestir. Meus irmãos, a gravidade limita nossos passos. A saúde mede a nossa força. Quantas pessoas extremamente arrogantes, orgulhosas, quando elas são abatidas por um câncer, por uma doença grave, elas de repente viram cordeirinhos, pessoas mansinhas. De repente aquela pessoa, parente nosso, ou talvez nós mesmos, somos tão grandemente arrogantes diante dos nossos, e com uma doença nós somos colocados ali humildemente diante deles, precisando de seus cuidados, de seus favores. Queridos, Deus não consulta o clima, Ele o faz. Deus não é desafiado pela gravidade, Ele a criou. Deus não depende de saúde, porque Deus é Espírito, como diz João 4:24. E por isso, queridos, Ele está presente em ativo em Brasília e em Bagdá, no Planalto e na periferia. Como diz o salmista no Salmo 139, verso 7, para onde me ausentarei do teu Espírito? Agora, além da resposta a Moisés, o texto também nos fala da resposta para Israel. Ele diz: eu sou, me enviou a vós outros. Isto é semelhante à primeira resposta, e novamente ressalta a majestade de Deus. Veja, Moisés, se o povo perguntar quem o enviou, diga-lhes: eu sou, me enviou a vós outros. Talvez Moisés tenha percebido que naquela frase, Deus dizia tudo o que ele precisava saber para ir até eles, confrontá-los e libertá-los. Porque ao dizer eu sou, Deus estava dizendo, queridos, e eu quero que vocês prestem atenção na cadência desta paráfrase. É como se ele dissesse: eu não sou um dos deuses do Egito. Eu não sou um dos deuses de Canaã. Eu não sou uma divindade tribal. Eu não sou um Deus que se controla ou se manipula. Não sou indiferente. Não sou insensível ao vosso sofrimento. Não sou fraco, não sou pequeno, não sou impotente. E por isso eu não vou falhar. Eu não vou vos decepcionar. Eu não vou perder. Eu sou. Esta é a resposta, Israel. Esta é a resposta à igreja do Senhor. Essa é a resposta a você, com suas dúvidas, seus medos nesta manhã. Meus irmãos, será que nós lidamos bem com a pergunta incômoda? Será que nós falamos do mesmo Deus? Quando você ora, é a esse Deus que você está orando? Ou então você apenas puxa a manga de um Deus atarefado, como quem diz: Senhor, dá para me ouvir um instantezinho aqui? Como muita gente teve a ousadia de cantar: eu quero subir o mais alto que eu puder, para chamar a atenção de Deus, porque ele está tão atarefado, tão ocupado, desatento, indiferente. Não, queridos, não é neste Deus que eu creio. Não é neste Deus que nós devemos crer. Talvez você tenha dito em suas orações: eu sei que tu estás ocupado demais governando o universo. Será, queridos, que quando nós evangelizamos, é esse Deus que nós apresentamos? Talvez por isso haja tanto desinteresse no Evangelho. Eu sei que há desinteresse no Evangelho, porque o pecado impede as pessoas de entendê-lo.
Porque as pessoas não sentem por isso necessidade realmente de um grande Salvador. Mas também, queridos, há muito desinteresse do Evangelho, porque nunca lhe mostramos o Deus eu sou. Porque de fato não estamos mostrando este Deus que se revela a Moisés. O que a igreja, grande parte dela, desviada, impura, apóstata às vezes, tem feito, queridos, é apresentar um Deus morno, terapêutico, um Deus de autoajuda, manipulável, controlável. E o mundo boceja diante disso. E com razão. Quem precisa de um Deus assim? Quem precisa de um Deus indiferente? Quem precisa de um Deus que coloca o homem no trono, que é governado por ele, que ouve os seus decretos e obedece? Meus irmãos, uma grande advertência para nós aqui. O Deus eu sou o que você quiser não existe. Disse Deus, eu sou o que sou. Mas infelizmente o nosso século preferiria algo assim. Eu sou o que você quiser que eu seja. Você precisa de um Deus que odeie os seus inimigos? Pronto, eu sou. Você precisa de um Deus que abençoe seus projetos sem tocar, sem mexer em seus pecados? Pois não, eu sou. Que confirme tudo que você já decidiu ser. As ordens, meu Senhor. Meus irmãos, grande ou pequeno, ele ou ela, um ou vários, o mundo tem achado que Deus é isso, que Deus é uma escolha no cardápio, e esse é o Deus da nossa época, um Deus que não é, mas que se molda. E talvez alguns preferissem que a sarça respondessem da seguinte maneira: qual é o teu nome? Meu nome é Tu és especial, Tu és incrível. Falemos de Ti, Moisés. Meus irmãos, é exatamente essa que tem sido a pregação em muitas igrejas, se não a maioria delas. Até mesmo em igrejas presbiterianas é o que muita gente tem ouvido. Mas o Deus vivo, Ele responde: falemos de mim. Eu sou o que sou. E quem se relaciona com um Deus feito à própria imagem, meus irmãos, não importa como foi criado, quantas vezes vai à igreja, ou o que professa a respeito, ainda ele não conhece o Deus verdadeiro da Bíblia, e é essa a realidade de muita gente, de muitos crentes. Mas o nosso texto, ele conclui no verso 15 com uma resposta final. O nome memorial, o Senhor, o Deus de vossos pais. Veja o verso 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Veja, meus irmãos, que a resposta final é colocar diante do Deus da aliança. Observe o paralelo exato entre o fim do versículo 14 e o início do verso 15. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, me enviou a vós outros. As duas frases, elas estão em paralelo. Eu sou é o mesmo que o Senhor. Meus irmãos, na sua Bíblia, Senhor, em letras maiúsculas, elas traduzem 4 consoantes hebraicas: YHWH, o tetragrama Yahvé.
O nome divino, queridos, que aparece 7.000 vezes no Antigo Testamento. Yahvé vem da mesma raízes de raiar, de ser, aquilo que nós já vimos lá atrás. Eu sou. E quando Deus fala de si aqui, na primeira pessoa, Ele é, meus irmãos, quando nós falamos dele na terceira pessoa. É o mesmo nome visto de dois lados. O Senhor não é um rótulo, portanto, mas é uma teologia inteira em 4 letras. Esta é a resposta final. A respeito do Deus que precisamos conhecer, a respeito do Deus que nos guarda, estando presente conosco, sendo o nosso Deus. Mas por que Deus acrescenta aqui o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Porque o eu sou não é apenas o absoluto dos filósofos, é o Deus da aliança, é o Deus do seu povo. O nome Yahvé já era conhecido em Gênesis. Abraão, Isaac e Jacó invocaram o nome do Senhor. Mas há aqui, queridos, um detalhe muito solene. Em Êxodo 1 e 2, o nome da aliança não aparece nos lábios do povo. Veja, são 400 anos de Egito, 40 anos em Midian por Moisés. Há temor de Deus e há gritos de aflição, mas veja, ninguém invoca o nome do Senhor. Calvino ele observa que a fé de Moisés e de Israel, ela se tornara débil, enferrujada. Veja, queridos, como uma igreja que ainda nela restam algumas brasas da verdade, mas nenhuma chama. Esse é o retrato que eu disse há pouco, ser o de muitas igrejas, talvez a maioria das igrejas. Nós temos alguma doutrina no lugar, mas temos o coração frio ali presente. Nós temos as brasas por baixo, mas nenhuma chama. Veja, a esses corações frios, a estas brasas sem chamas, Deus está dizendo: olha, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. É Deus dizendo diante de uma igreja fria, de uma igreja que não o está conhecendo verdadeiramente, e dizendo: olha, eis-me aqui, eis o Deus imutável. Veja, querido, simplesmente ele diz: eu sou. Por quê? Porque nada lhe falta, porque nada lhe muda. Ele é o que sempre foi e sempre será o que é. E nunca se dirá sobre Deus, ele foi, como se ele tivesse passado. Nem ele virá a ser como se ele pudesse melhorar, como acreditam os openteístas, os teístas abertos, os da teologia do processo. Gente como Ed René Kivitz e companhia. Não, não é esse o Deus que se revela. Não é esse. Agora veja, tudo isso é preciso ser compreendido, como eu disse lá atrás. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e vemos as declarações: eu sou, ego eimi, eu sou, ditas sobre Jesus. Jesus ele discutia com os líderes religiosos que se orgulhavam de sua religiosidade. E o texto de João 8,58 diz: temos Abraão por pai. Então ele lhes disse: Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. E eles responderam: não tens 50 anos e viste Abraão? E Jesus pronunciou as palavras que fizeram o templo prender a respiração. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que eles fizeram, queridos? Eles pegaram em pedras. Eles compreenderam o que muitos hoje ainda se recusam a ver. Veja, no grego, Jesus ele disse ego eimi, eu sou.
O Deus que falou com Moisés na sarça, agora estava diante deles ali. Jesus estava dizendo: eu sou o Deus que encontrou Moisés no monte. Se quiserem conhecer a Deus, conheçam-me, diz o Senhor Jesus. E então, queridos, ele desdobrou esse nome em declarações incríveis que revelam a mesma expressão que foi dita a Moisés: eu serei contigo. Porque ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o teu alimento, a tua nutrição. Eu sou a luz do mundo, eu sou a tua direção. Eu sou a porta, ele é o acolhimento para nós, o nosso lugar, o nosso pertencimento. Eu sou o bom pastor, ele é o nosso cuidado, a nossa proteção, a nossa provisão. Eu sou a ressurreição e a vida. Cada eu sou, meus irmãos, em João, é, de certo modo, a sarça ardendo novamente. O Deus fiel à sua aliança, vindo salvar pecadores para si. Quem é Deus? Qual é o seu nome? Ele é eu sou, ele é Yahvé, ele é o Senhor, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E queridos, e nós o conhecemos definitivamente no rosto de Jesus Cristo, do nosso Salvador, do nosso Senhor. Isso precisa mudar as nossas vidas, as nossas orações, os nossos pensamentos, as nossas afeições, as nossas ações. Algumas aplicações que eu gostaria de concluir recomendando a vocês. Em primeiro lugar, santificai esse nome. Se o nome revela o ser de Deus, então tomar o seu nome em vão é tratar levianamente o próprio Deus. Queridos, reverência não é o peso na voz, é o peso no coração. É toda vez que você disser para alguém: olha, vai com Deus, você não fazer isso levianamente. Segundo lugar, orai ao Deus que é. Nós não oramos a um Deus ocupado, distraído, cansado. Nós oramos ao eu sou, para quem sustentar galáxias ou ouvir a oração de uma viúva de Taguatinga são igualmente fáceis. Terceiro lugar, descansai no Deus que não muda. A vossa fé, ela oscila. Veja, o objeto dela jamais oscila. Ancorai as promessas no caráter imutável daquele de quem fez essas promessas. Em quarto lugar, anunciai, proclamai, evangelizai o Deus verdadeiro. No evangelismo, começai por Deus. Ninguém sente necessidade de um Salvador enquanto não vislumbra o eu sou diante de quem terá que comparecer. Em quinto lugar, abandonai o Deus de fabricação própria. Derrubai o ídolo interior do Deus que eu quero. Deus deve ser recebido nos seus próprios termos, ou não é Deus a quem nós estamos adorando. E queridos, é desse Deus que nós precisamos. É desse Deus que nós precisamos quando o caos do mundo, o pecado, a tristeza, a doença e a morte, eles perfurarem as nossas vidas. E creiam, perfurarão. Um Deus que seja apenas uma versão ampliada de nós mesmos, jamais se prestará para alguma coisa. Conselheiros podem consolá-lo na tempestade, mas você precisa de um Deus que acalme a tempestade. Amigos podem segurar a sua mão no leito da morte, mas você precisa de um Deus que venceu a morte.